tem time grande aí que ele está sendo obrigado a ter muita criatividade para poder se reforçar, porque rivais diretos, por terem dinheiro, por estarem SAFs, por até terem se organizado financeiramente, não vende de jeito nenhum, né? E aí você precisa ter criatividade para achar aquele reforço pontual ali, seja um reserva de alguém, seja aquele titular que não é tão badalado. O Operário fez muito bem isso, né? Porque tinha aquela história, ele era um clube que ele tinha muita renda, arquibancada lotada, então ele podia oferecer bons salários, né? E tinha aquela questão da lei do passe, né? Então os clubes sempre precisavam ficar vendendo jogadores, como assim ainda é um pouco hoje, né? Para poder fechar o caixa. E em cima disso montou bons times, mas eram times que se dissolviam rápido, né? Montava uma equipe uma temporada, na outra temporada já mudava bastante, mas sempre era bom na montagem. Depois a gente perdeu essa qualidade, essa condição, e o futebol daqui foi por água abaixo, né? São duas histórias paralelas, mas que acabam tendo o mesmo destino, né? Quando o Operário cai, o futebol daqui também cai, né? Até tentou com lampejo de outras equipes e tudo mais, mas nunca conseguiu ter esse protagonismo. É possível que o futebol de Mato Grosso do Sul, a partir de questão técnica, tática, modernização, estruturação, possa vir ser mais competitivo com relação a outros do Brasil, não digo no patamar dos grandes centros, mas pelo menos com relação a uma Série B, por exemplo, a realidades parecidas com a daqui, né? Já que Campo Grande é uma cidade pujante, uma capital muito bem estruturada, muito bonita, muita gente gostaria de morar aqui se aqui tivesse futebol, né? Tivesse um estádio melhor e tudo mais. Há como a gente ter essa esperança, perguntando para alguém que vive até a ciência do futebol? Com certeza, com certeza. Eu acho que eu costumo dizer, né? Não existem respostas simples para problemas complexos. Então, muitas vezes você vê, até em redes sociais, que é o termômetro da coisa hoje em dia, né? Falarem muito a respeito de A ou B como culpado. Eu sou da opinião de que todos podem fazer melhor. Todos podem fazer melhor. Eu acho que os clubes podem cada vez mais capacitar suas gestões, buscarem ter melhores gestões, não só do ponto de vista de planejamento, mas como viabilização e execução também. Acredito que a federação possa também dar uma melhorada no cenário, tornando o campeonato mais atrativo, trazendo alguma novidade. Por exemplo, no próprio Espírito Santo, a nossa parceira Austets, ela faz a cobertura do campeonato todo. Então, o campeonato do Espírito Santo, ele é inteirinho detalhado em dados. Todas as equipes, todo o campeonato, toda a rodada, e acabou sendo um atrativo. Você vê que o campeonato do Espírito Santo, tem um estudo que foi lançado da assessoria de marketing ali da Austets junto à Federação do Espírito Santo, aumentou o interesse pelo campeonato. Não só do torcedor local, mas como de fora. É um perfil do torcedor isso. Exatamente. Também, né? Então, acredito que a federação possa trazer, sim, inovações para o campeonato, possa trazer alguma coisa que possa deixar o campeonato mais atrativo. Acredito que seria muito importante uma Copa de segundo semestre, como você já vê, por exemplo, no Mato Grosso, a Copa FMF. Aí você tem a Copa Gaúcha, você tem a Copa Paulista, a Copa Rio. Então, todos os lugares têm uma Copa para um segundo semestre, que é para possibilitar um calendário maior para equipes também, para se terem atividade no ano todo. E aí vem também a questão da viabilização financeira, que precisa-se da ajuda da federação, do próprio governo do estado. Eu acho que são todos os segmentos que podem ajudar. Por exemplo, imprensa, acredito que a imprensa poderia sim vender uma imagem mais positiva do campeonato. Associação de marcas. Exatamente, associação de marcas. É óbvio que, se você olha hoje, nós somos o quarto pior campeonato do Brasil em termos de ranking CBF. Mas, por exemplo, eu estava lá, o Operário Portuguesa foi um bom jogo. Foi um jogo que apresentou nível técnico, apresentou nível tático. Pode vender uma imagem melhor a respeito dos bons jogos, dos bons momentos, o que os clubes acertam, porque não é somente erros. Os clubes buscam acertar, às vezes acredito que trazem coisas interessantes, como nós em 2019 começamos com análise de desempenho. Foi o primeiro clube aqui do estado que começou a trabalhar com análise de desempenho de maneira oficial. Então, existem erros, claro que existem erros, ninguém vai aqui dizer que é perfeito, até porque nós sabemos que o cenário real não possibilita falar que é a melhor coisa do mundo ou ser perfeito, mas eu também acredito que existem acertos. Então, acho que a imprensa também poderia ter um papel interessante de passar uma imagem melhor a respeito de acertos e boas tentativas dos clubes em relação a isso. Então, é um esforço conjunto e eu acredito que podemos sim chegar num nível superior. Com essa cobertura de imprensa globalizada, né? Também muda muito a cabeça do torcedor, né? Porque antigamente ele tinha acesso ao Operário, porque ele via o Operário, assistia os jogos, depois
competir, de certa forma, um pouquinho com os clubes do grande centro, né? Hoje em dia você tem gente que nasce no Mato Grosso do Sul e torce para time da Europa, né? E aí fica complicado competir pelo coração do torcedor, de certa forma, até a atenção do jornalista. Mas você falou a situação do Espírito Santo, e foi um exemplo muito, muito peculiar que você deu. Lá tem a Desportiva, que é outra marca enorme, né? Que até 94, 95 chegou a disputar o Campeonato Brasileiro aí de segunda divisão e depois afundou, mas também é como se fosse um operário de lá, né? E está numa região muito rica, né? Uma região que poderia ter esse protagonismo. No cinema, o Brad Pitt estrelou lá o papel de um diretor executivo, né? Num time de beisebol, história real, até o homem que mudou a história do jogo, né? O homem que mudou o jogo. E lá ele tem um papel do analista de desempenho ali, explicando como que funciona a montagem de uma equipe, a partir de gráficos, de tendências, né, de desempenho de muita gente. E esse time chega aí para o playoff de forma inédita e tudo mais. Hoje, o fio de esperança que a gente ainda tem no Mato Grosso do Sul passa pela montagem ou passa pela continuação de uma montagem bem feita? Porque assim, no coração do torcedor, a esperança muito está no nascimento de um craque, no surgimento de um craque. Mas o problema é que o craque não duraria aqui um campeonato, né? Hoje em dia, do jeito que a informação corre tanto, né, com a internet, com o monitoramento, pelo que você falou, né, no Brasil todo, se surgir aqui, por um acaso, um milagre de alguém diferente, rapidamente ele já vai ser cooptado, né? Como você colocou, é difícil competir nesse quesito, por quê? Hoje, desde o grande até clubes menores, obviamente que com diferença de investimentos e protocolos, pessoas à disposição para trabalhar, se tem algum tipo de análise, a grande maioria dos clubes. Tem muita gente analisando o Operário também, sem vocês saberem? Não, sem saber não, às vezes até ligam para nós e perguntam de atletas. Olha, eu conferi aqui teu mapa de calor, mas exatamente. Já... Tanto é que se você for ver, recentemente um atleta nosso que jogou a Série D para nós, está no Amazonas agora que está na Série B. E houve um inquérito ali sobre informações sobre o atleta e tudo mais. Então, nesse exato momento... Foi muito rápido esse processo, assim, de certa forma, espionagem e tal, que sempre teve isso no futebol, né? Tem goleiro e tal. Sim. Hoje em dia, com o computador, com os gráficos, pode ser uma questão, um processo muito mais dinâmico. Sim, facilita. Você tem acesso a todos os jogos de praticamente o Brasil todo. Igual, você semana passada conseguiu assistir a transmissão de Coxim e Náutico. Então, que teoricamente seria um jogo de menor expressão dentro do grupo. Aí teria que mandar alguém lá para observar ao vivo. Teria que mandar alguém observar e hoje você consegue. Você está lá no Japão, você conseguiria entrar no YouTube e assistir Coxim e Náutico. Então, inclusive a equipe do Coxim vem sendo uma boa surpresa dentro do campeonato, né? Então, fica mais fácil de acompanhar nesse quesito. Você falou a questão de matéria-prima. Matéria-prima, cara, o Mato Grosso do Sul tem muito jogador bom. Muito jogador bom. Só para citar alguns, por exemplo, Ferreirinha. Ferreirinha está no São Paulo agora. Gui Madruga acabou de ganhar o Puskás, aí foi para o Cuiabá. João, goleiro do Santos. Então, tem vários e vários. E fora o passado, Lucas Leiva, Keyson, Jean, que até pouco tempo era o maior campeão brasileiro aí jogando por equipes. Alex Dias, um pouco mais atrás. Então, nós temos muito. Ismaili, que está lá na Ucrânia. O nego só foi descobrir que Ismaili era do Mato Grosso do Sul quando ele estava lá na Champions League. Então, tem muito bom jogador por aqui. Só que aí vem a questão do desafio. Eu consigo, no meu sub-15 hoje, sub-15 não porque está mais atrás, vamos lá que no meu 17 apareça um cara que possa ser um próximo Ferreirinha, que é um cara que tem um nome mais evidenciado pelas temporadas recentes aí pelo Grêmio e agora no São Paulo, que eu consiga achar, bom, esse cara pode ser um Ferreirinha daqui a pouco ali. Vou subir ele para o profissional. Difícil manter, porque... vão estar acompanhando ele. Eu tenho 4 meses de campeonato. Se eu não tiver um calendário ali para frente... Até para segurar em contrato, né? Segurança jurídica. Exatamente, eu consigo segurá-lo por contrato.